Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente também lá no Instagram. Bom, vamos começar o vídeo aí falando de reviravolta. Trouxe para vocês ontem aqui no canal de que tanto o Lelê como o Andrei Santos já estavam acertados com o Vasco e eram nossos dois novos reforços. O Lelê para depois do estadual e o Andrei Santos por agora. Então logo ele seja regularizado, ele já começa a treinar com o grupo. Inclusive o Andrei teve ontem em São Januário, assistiu o jogo, passou até do meu lado na zona mista ontem lá ao lado da imprensa. Beleza? Porém, tivemos uma grande reviravolta. E sim, o negócio estava fechado com o Lelê. Mas, infelizmente, por parte dos dirigentes do Itaboraí Profut, não existe palavra. E vocês vão entender o que aconteceu nesses bastidores. Mas antes, deixa eu trazer a nota oficial do Fluminense, porque o Fluminense já, inclusive, fez o anúncio do Lelê, assinando um pré-contrato para chegar depois do estadual. O Fluminense Futebol Clube assinou pré-contrato com o atacante Lelê. O atleta que se apresentará ao clube após o término do estadual chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profut até o final de 2023, com opção de aquisição em definitivo de seus direitos. E a proposta foi a mesma. O Vasco já tinha acordado de pagar R$500 mil pelo empréstimo do jogador até o final do ano e fixar o passe dele para a opção de comprá-lo após esse empréstimo. Falava-se na casa de R$5 milhões. Primeiro, vamos ouvir o homem forte do futebol do Vasco, Paulo Brax, que deu uma entrevista ao GE, puto da vida, não tem outro termo para não ser diferente desse, ao Globo Esporte, falando da falta de ética, se é assim que a gente pode dizer, e de postura e de palavra das pessoas que fizeram o negócio do Lelê com o Vasco e roeram a corda. Aspas para Paulo Brax. Convidamos o Itaboraí Profut, detentor dos direitos do atleta e o staff do jogador para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião, com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube aqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação. E só para vocês entenderem, a gente vai chegar no Abel Braga, e o Abel tá bem irritado e bem chateado também, porque o Abel foi quem fez essa ponte inicial com o Itaboraí Profut, porque ele tinha relacionamento com as pessoas que hoje trabalham lá do outro lado, na equipe do Itaboraí Profut. Eu vou deixar deixa eu só explicar o que aconteceu. Confirmando a informação do Paulo Brax, o Itaboraí Profut marcou também uma reunião com o Fluminense e passou a situação. E o Vasco, ao entender que existiria um leilão, tem uma proposta do Vasco estar acertada, levaram para o Fluminense, já tem isso aqui do Vasco, se vocês quiserem vão ter que dar uma melhorada. E aí o Vasco não gostou, porque já tinha sido dada a palavra de que o Lelê jogaria no Vasco. Lembra que eu trouxe para vocês a informação de um dirigente do Itaboraí Profut que deu um depoimento ao companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno de nós temos palavra. Se a gente já falou que o Lelê vai jogar no Vasco, ele vai jogar no Vasco. E surpreendentemente, hoje o Fluminense anuncia a contratação do jogador. Então vamos dar aqui aspas a Abel Braga, que foi quem fez o primeiro contato com a diretoria do Itaboraí Profut. O Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavra. E esse cara, nem o empresário dele ou o Itaboraí Profut foram homens o suficiente para cumprir aquilo que foi dado à palavra várias e várias vezes. Esse tipo de jogador para nós não serve. E o Abel Braga segue. Isso não tem cabimento.
Não estamos falando de clube grande, maior ou menor que outro. Estamos falando da forma de agir. E esse cara não foi correto. O Flávio Guilherme não foi correto. Inclusive no sábado passado, eu liguei para ele e nem falei o assunto, porque chegou até mim um papo sobre outro clube e ele já foi falando que a negociação estava certa. O Flávio já tem umas histórias antigas que não o favorecem muito. Então isso não é novidade para mim. Isso no futebol também não é de se estranhar. Mas nós estamos buscando coisas e pessoas que não nos dê nenhum tipo de preocupação quanto ao caráter e atitude. O Vasco é muito grande e é para pessoas grandes. De forma dura, foi assim que Abel Braga comentou essa ruída de corda da diretoria do Itaboraí Profute e levando o jogador para o Fluminense, tá bom? O Fluminense vai pagar o mesmo valor que o Vasco vai pagar de empréstimo. Não sei se teve uma mudança na questão do salário para o Lelê ou se no valor da multa. Enfim, fato é que já tinha se dado a palavra que estava tudo fechado e eles acabaram roendo a corda, beleza? Vamos virar a chave agora e algumas informações importantes. Amanhã, 13h, terá entrevista coletiva do nosso novo lateral direito, Paulo Henrique. O Paulo Henrique também, assim como Andrei Santos, esteve ontem lá em São Januário. Também passou ao meu lado ali na zona mista. Luco Orediano, a galera tem perguntado, tá fazendo tratamento. Vou deixar passando até para vocês aí na tela. Tirei uma foto com ele e com o Pumita ontem. O Pumita eu participei da zona mista e fiz algumas imagens dele dando entrevista, e o Orelhano, logo assim que eu cheguei no estacionamento da imprensa em São Januário, tava ele, a namorada e o empresário, acredito eu que era empresário, era um rapaz que tava junto, não sei se era pai ou empresário, possivelmente era empresário dele. Eles estavam ali no estacionamento onde os jogadores e a imprensa chegam e colocam os seus veículos. Tirei uma foto brevemente com ele e segui o meu destino. Então ele tá fazendo o seu tratamento, então logo resolve essa situação, ele volta a trabalhar, a ser relacionado para os jogos. Após a apresentação do Paulo Henrique, o zagueiro Léo, capitão do time, dará uma entrevista coletiva, tá? Para finalizar, vamos ouvir o artista do espetáculo aí, o técnico Maurício Barbieri, falando um pouco sobre a partida de ontem, a importância da vitória, o que ele achou de ponto positivo no jogo e também por que o Vasco teve uma queda no segundo tempo. Então, com vocês, Maurício Barbieri, falando um pouco sobre a partida. Eu acho que a gente fez um bom jogo, criou um bom volume de oportunidades. Talvez faltaram alguns ajustes, a gente deu um pouquinho mais de contra-ataques do que o habitual, deixou o Boa Vista ter um pouco mais de espaço. Acho até que a gente estava ansioso para fazer mais gols e isso fez com que a gente acabasse errando alguns passes que não precisaria, não deveria. Mas no geral fez mais um jogo seguro, um jogo mais próximo da identidade que a gente vem buscando. Estou satisfeito com o resultado. Eu acho que sim, eu sempre gosto de frisar que não é a proposta do Maurício, né? Tem as ideias do Maurício, mas a partir daí eu preciso, junto com os jogadores, construir isso um conjunto, respeitar as características deles, enfim, convencê-los das minhas ideias, que eles comprem, que eles acreditem naquilo que eles estão fazendo, e eu tenho sentido que isso tem sido muito positivo. Eu acho até que em função do calor de estar muito abafado, a gente até baixou um pouquinho a intensidade, a gente normalmente consegue até manter ela mais alta, mas estava muito, como eu digo, abafado, sem vento, quente, senti que a gente diminuiu um pouquinho, mas é um bom resultado. A gente precisava desse resultado para subir na tabela de classificação, para poder passar 2 adversários diretos, para poder se manter na briga, isso sem dúvida foi o mais importante. Não sei se um relaxamento, mas talvez perder um pouquinho de concentração, perder um pouquinho o foco, começou a deixar as distâncias entre as linhas um pouquinho maiores. A gente conversou sobre isso, sobre tentar manter o equilíbrio. A gente acaba levando um gol num lance de infelicidade nosso, um erro nosso de saída. Depois, com as trocas, eu acho que a gente conseguiu subir de novo, conseguiu gerar mais intensidade e volume no jogo, conseguiu fazer mais 2 gols e conseguiu sair com a vitória. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí no final da noite eu chego com a nossa 3ª edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, ninguém volta mais. Tamo junto. Valeu, fui.